a paz de Cristo esteja com todos vocês. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Espero que este vídeo te encontre bem. Espero que tudo vá bem aí na sua vida, com a sua família e com seus projetos. Hoje quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Vou ler hoje no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 4, apenas 4 versículos. O título da passagem diz: O maior no reino dos céus. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. O tema desta pregação é grande como uma criança. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Esta passagem, ela está registrada nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes, parecidos. São 3, Mateus, Marcos e Lucas. Só João não faz parte dos sinóticos. E esta passagem está registrada nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi Mateus porque tem algumas nuances que escapam de Marcos e Lucas. Mas depois você pode procurar essas referências. O que é importante nós fazermos, aquilo que eu sempre faço, quando eu prego a palavra de Deus, é procurar o seu contexto imediato, né? Porque Deus disse, por que os discípulos chegaram a Jesus com essa pergunta? Eu acredito que a resposta para isso está no capítulo anterior, no capítulo 17. Veja, Jesus ele está com pelo menos uma parte dos seus discípulos, eles têm uma experiência, uma tríplice experiência consecutiva com Jesus. Primeiro, eles têm uma experiência com o divino, depois eles têm uma experiência com as trevas e depois eles têm uma experiência com o poder terreno. No capítulo 17 nós vamos ver que Jesus pega 3 dos seus mais chegados discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe a um monte. E nesse monte acontece um evento que nós denominamos o evento da transfiguração de Jesus. Jesus é transfigurado em glória e aparece conversando com Moisés e Elias em cima do monte. Essa experiência é marcante para os 3 discípulos. Eles ficam assombrados com aquilo que está acontecendo. Eles, mesmo sem nunca terem visto, eles sabem que se trata de Moisés e de Elias ali conversando com Cristo. E quando eles descem do monte, eles descem impactados com essa experiência. E mesmo Jesus dizendo que não era para eles contarem para ninguém, eu acredito que eles devam ter contado, pelo menos para os outros 9 discípulos, aquilo que aconteceu lá em cima do monte, a experiência que eles tiveram com o divino. Bom, descendo do monte, eles encontram os outros 9 discípulos e ao redor deles uma multidão
com um pai que está desesperado, pois o seu filho está possesso por uma legião. E aí, os 12 discípulos têm uma experiência com o reino das trevas, com o reino do mal. E Jesus ensina a eles, porque eles estão acostumados com o exorcismo, mas eles não conseguiram expulsar o demônio do jovem. E Jesus então lhes ensina que há certa casta de demônios que só saem através do jejum e da oração. Então eles têm uma experiência com o reino das trevas. E por último, subsequente a isso, imediatamente após isso, chega-se a Cafarnaum e chegam a Pedro os cobradores de impostos cobrando as didracmas. Bom, na época em que Jesus viveu, o império dominante na terra era o Império Romano, e César exigia que se pagasse tributos para viver dentro do império. E isso era estendido a todos os habitantes. Jesus, ele faz uma pergunta para Pedro quando Pedro vai perguntar a Jesus se ele não pagaria o tributo. Talvez numa outra oportunidade eu discorra sobre isso, porque não havia a necessidade de Jesus pagar o tributo, mas para que não escandalizasse, ele manda que Pedro vá até o mar, pesque um peixe, e dentro do peixe estaria uma moeda para pagar o tributo dele e o de Pedro também. Então Jesus ensina aos seus discípulos algo sobre o poder terreno. Então, dentro de um mesmo capítulo, nós temos uma ideia sobre o poder divino, o poder das trevas e o poder terreno. Talvez seja por isso que, subsequente a esses fatos, os discípulos, discutindo entre si, como dizem Marcos e Lucas, começaram a discutir quem era o maior deles. Começaram a discutir que dentro do reino de Deus que era pregado por Jesus, aqui nós falamos de reino dos céus, porque Mateus está escrevendo a judeus e prefere o termo reino dos céus do que reino de Deus. Mas nós estamos falando do reino de Deus, de qualquer forma. E talvez eles, por isso, estivessem discutindo quem era o maior no reino de Deus. Porque como é que eles transitariam dentro do reino de Deus, com o reino divino, com o reino das trevas e com o reino terreno? Como é que eles poderiam lidar com o poder divino, o poder das trevas e o poder terreno? E isso talvez tenha subido a cabeça deles, e eles tenham ficado em euforia, perguntando qual deles seria o maior. Talvez André tenha dito: olha, com certeza eu sou o maior, porque Jesus chamou primeiro a mim. Eu sou o primeiro que veio a ele, eu sou o primeiro dos discípulos. A mim é dado a primazia. E talvez João tenha falado que nada, o maior sou eu. Quem é que ele gosta mais? Quem é que ele ama mais? A quem é que ele demonstra mais carinho? Talvez numa outra oportunidade nós também vamos discorrer sobre isso. Que negócio é esse de acepção em Jesus? Não é acepção. É apenas troca, resposta àquilo que é dado. E talvez Pedro tenha dito: olha, vocês não estão com nada. A quem foi que ele deu a chave do reino? A quem foi que ele deu a chave dos céus? Quem é que foi que andou sobre a água? Enquanto vocês ficaram no barco, eu tive uma experiência de andar sobre as águas. E outros começaram a se levantar. Quem sabe Judas: olha, eu tenho uma posição de autoridade sobre vocês. Eu sou o tesoureiro. Tesoureiro é cargo de confiança.
e outros se levantaram, Tiago, dizendo que era mais velho, e outros por aí fora, e os 12 foram discutindo. Marcos e Lucas vai dizer que Jesus pergunta. Já Mateus diz que eles chegaram ao pé de Jesus. Interessante esse termo, ao pé de Jesus. Gente arrogante chegando ao pé de Jesus. Não me parece que combina, porque vai aos pés de Jesus, o ato de ir aos pés de Jesus é um ato já de humilhação. Foi aquilo que aquela pecadora fez quando quebrou o vaso de alabastro e começou a chorar aos pés de Jesus. Foi aquilo que o leproso fez quando voltou curado. A Bíblia diz que ele se jogou aos pés de Jesus. Foi aquilo que Maria fez quando Marta estava com os seus afazeres. Ela ficou aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Todas as pessoas com ato de humilhação. Mas não me parece aqui que esses discípulos são humildes para estarem aos pés de Jesus. Mas a grande questão é que eles chegaram dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, quem aqui é maior de nós? Nós queremos saber quem é o seu discípulo predileto? Quem é que realmente faz a diferença aqui? E talvez cada um deles ficou na expectativa de que Jesus apontasse qualquer um deles. Mas Jesus sempre surpreende, não é mesmo? Jesus sempre explode a nossa mente, porque ele não se liga e não se deixa guiar por convenções humanas. E Jesus vai responder aos seus discípulos. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus, ele usa uma didática herdada do profetismo lá do Antigo Testamento. Quando um profeta queria explicar algo ao povo, o profeta demonstrava isso através de exemplos, através de objetos, através da sua própria vida, fazendo algo contra si mesmo, tomando algumas atitudes para explicar ao povo aquilo que Deus estava sentindo. Por exemplo, Oséias se casa com uma prostituta para mostrar ao povo como Deus se sentia, que Israel era a sua noiva e Israel tinha se vendido para outras nações. Só para dar um exemplo básico para você. E glória a Deus que nesta mesma hora, neste mesmo lugar, estava passando uma criança, ou tinha lá uma criança, mas não qualquer criança. O termo grego é paidion. Isso quer dizer uma criança muito pequena. Não era uma criança de 7, 8 anos. Era uma criança de 2 e 3 anos, que tinha talvez acabado de aprender a andar, talvez ainda um pouco trôpega nos seus passinhos. E Jesus chama essa criança, talvez se agachando, se ajoelhando, chama essa criança. E essa criança vem ao seu encontro. As crianças da época de Jesus não são como as crianças mimadas dos dias de hoje. Criança, no período bíblico, era altamente desprezada. Ninguém dava valor à criança. Primeiro, porque não se sabia se aquela criança chegaria à fase adulta. A mortalidade infantil era muito alta. E só se ganhava respeito a partir do momento que essa criança realmente tivesse um pouquinho de noção. Provavelmente após os 13 anos, quando ela começava a ganhar um pouquinho de voz na sociedade. Mas antes disso, não era valorizada.
Não era como as crianças de hoje, que fazem de tudo, que afrontam e dão tapa na cara dos pais. Mas Jesus pega essa criança, talvez coloca ela no seu colo, aponta para ela, e ele diz então: em verdade vos digo que se não vos converterdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma criança, ela não está preocupada com a hierarquia do reino. Se tem uma coisa com que ela não se preocupa é com isso, com convenções, com hierarquias, com coisas semelhantes a esta. E Jesus, ele dá uma palavra dura lá. Como eu disse semana passada, sobre Jesus falar algo, uma verdade, mas com muita elegância, com muita classe. E aqui ele faz a mesma coisa. O que ele está querendo dizer aqui, nas palavras do Geisel, é o seguinte: olha, é o seguinte, vocês estão preocupados quem é o maior, mas eu acho que vocês precisam se preocupar primeiro em entrar no reino, que nem dentro do reino vocês estão. Porque pelo menos no quesito humildade, vocês estão muito distantes do reino. Então, faz o seguinte, se convertam e aí entram no reino, para depois vocês se preocuparem quem é o maior no reino de Deus, ou quem é o maior no reino dos céus. Jesus, ele tem muita classe para falar isso. Jesus, ele fala uma grande verdade, mas com muita elegância. Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser grandes como uma criança. E é essa a mensagem que eu quero passar para você hoje. Essa é a mensagem, essa é a aplicação, é isso que eu quero. O cerne da mensagem de hoje é essa, que você seja grande como uma criança. E aí você talvez possa se perguntar, como é que eu posso ser grande como uma criança? Eu vou te dar 3 dicas, 3 diretrizes, 3 conselhos. O ditado diz, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas a Bíblia diz que aquele que segue conselhos, ou a multidão de conselhos, é sábio. Então siga esses conselhos que vêm direto da palavra de Deus. O primeiro conselho é esse: uma criança confia no seu pai. Uma criança, ela tem total confiança no seu pai. Se o pai coloca a criança no alto, estende as mãos e diz, vem, pula. A criança, ela pode até num primeiro momento sentir medo, mas depois, confiando no seu pai, ela se joga. Por quê? Porque ela sabe que o seu pai está embaixo para agarrá-la, para pegá-la nos seus braços, para colocá-la no seu colo. Essa é o tipo de confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. Porque Deus é Pai. Jesus nos ensina a chamá-lo de Abba Pai, que é papaizinho. Era a primeira palavra que a criança aprendia a falar, era Abba, papaizinho. É esse tipo de confiança, é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. De confiança total, de entrega total. Uma criança não está preocupada com os boletos a vencer. Você já viu alguma criança preocupada, depressiva, por causa de boletos, por causa de contas a pagar, com a conta de água, de luz, de internet? Ela não se preocupa. Ela sabe que na hora de comer, ela quer a comidinha dela, ela quer o Danone dela, ela sabe que na hora da sede, o pai ou a mãe tem água para dar, tem o suquinho para dar. Ela não se preocupa com essas coisas. Deus quer
esse tipo de relacionamento de nós para com Ele. Nos preocupamos com muitas coisas e Deus quer que nós entreguemos tudo nas suas mãos. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é preciso que façamos isso. Glória a Deus. Nós temos que aprender a entregar todas as nossas necessidades, porque o Pai conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que precisamos. O Pai conhece. E aquele que cuidou de nós até o dia de hoje, e você pode comprovar isso, Ele continuará cuidando, porque é a promessa dele, glória a Deus. Uma criança, muitas vezes não sabe nem dizer onde dói quando ela está doente, mas ela confia que o Pai sabe. Então, nas nossas aflições, nas nossas doenças, nós precisamos crer que o Pai sabe, que o Pai conhece e que o Pai cuida. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Pai, o Pai de uma criança pequena, Ele é o super-herói dele. Ele é o todo-valente. Ele é o homem mais forte do mundo. Ele é o homem mais bonito do mundo. Tudo bem, aquela criança vai crescer, vai virar adolescente, e aquilo que ela era orgulho provavelmente vai se transformar em vergonha. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da criança pequena. É esse o relacionamento que nós temos que ter com o nosso Pai. O nosso Pai é o mais forte. O nosso Pai é o mais poderoso. O nosso Pai é o mais lindo. O nosso Pai é o melhor Pai de todos. Glória a Deus. O segundo conselho que eu deixo é que uma criança não tem malícia. Uma criança não tem malícia. Eu estou falando da criança pequenininha. No mundo de hoje, isso está tão às claras hoje. Uma criança de 5 e 6 anos, infelizmente, já tem tanta malícia. Mas pense numa criança pequenininha, de 2 anos. Ela não tem malícia. Ela não suspeita mal. Ela não tem segundas intenções. Ela fala a verdade e ela sempre é sincera nos seus depoimentos. Para muitas vezes vergonha dos pais, ela fala a verdade na frente de todos, porque ela ainda não aprendeu a mentir. Ela ainda não aprendeu a enganar. Ela ainda não aprendeu a disfarçar. Ela é doce. Ela ainda não tem o amargor da vida. Ela ainda não aprendeu a ser azeda. Uma criança pequenina, ela gosta de beijos e de carinhos. Ela gosta de ser adulada. Ela ainda não aprendeu a ser azeda, como nós adultos somos azedos muitas vezes. A vida nos fez assim. Depois de tantos tombos, depois de tantas frustrações, nós preferimos mostrar uma cara fechada, amarrada, mas a criança não é assim. A criança desmonta a todos com o seu sorriso, com a sua pureza. E é esse tipo de atitude que Deus quer ver em nós. Glória a Deus. E o terceiro conselho que eu quero deixar a você é que uma criança é humilde. Foi aquilo que Jesus disse aqui. Uma criança, ela sabe o seu lugar. Uma criança, ela conhece as suas limitações. Uma criança normal, pequenina, ela tem medo de altura. Ela tem medo de fogo. Ela tem medo do escuro. Uma criança pequenina é assim. Uma criança é humilde. Ela conhece o seu lugar. Uma criança, quando você surra ela, e talvez tenham pais nesse momento torcendo o nariz para mim, dizendo que nunca bateram nos seus filhos, sendo que isso é bíblico, né? Quantas vezes eu fui surrado? Quantas vezes você foi surrado? Mas mesmo quando você bate
no bumbum de uma criança, mesmo quando você dá umas palmadas nela, ela vai chorar um pouco, ela vai se isolar um pouco, mas daqui a pouco ela chega até você, querendo colo, querendo afago, puxando conversa com você. Sabe por quê? Porque uma criança é humilde. E é assim que nós devemos ser. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem ama. E se nós recebemos a correção de Deus, é porque Ele nos ama. E nós devemos ter essa atitude de humildade. Nós não devemos guardar mágoa ou rancor, porque uma criança não guarda isso. Uma criança pequenina não tem raiz de amargura. Aquilo que afeta o adulto não afeta a criança. Por quê? Porque a criança logo esquece, logo passa, é passado, ela já não lembra mais. Quem é o maior no reino dos céus? Fica a pergunta. O maior no reino dos céus é aquele que sabe que grande no reino é Deus. Ele é grande. Todos nós somos filhos. Somos pequenas crianças neste grande reino do nosso Pai. O maior no reino de Deus é aquele que enxerga as suas limitações. O maior no reino de Deus é aquele que confia inteiramente no Pai, mesmo com problemas, mesmo não vendo saída das coisas, ele sabe que o seu Pai está cuidando de tudo. O maior no reino de Deus é aquele que não tem aquela malícia, que não tem uma vida azeda, mas ele vive sorrindo, ele tem doçura, bendito seja o nome do Senhor. O maior no reino de Deus é o humilde, que conhece o seu lugar, que não guarda mágoa ou rancor. Deus deve ser o nosso super-herói. Que Capitão América que nada, que Hulk que nada, Thor que nada, Homem-Aranha que nada, Superman que nada. O nosso super-herói é o nosso Deus. Ele deve ser o nosso modelo. Ele deve ser a pessoa para quem nós olhamos, para quem nós buscamos por socorro. Bendito seja o nome do Senhor. E vou repetir aqui uma coisa que já disse em várias ocasiões. Deus gosta de dependentes. E mais uma vez está provado isso. Uma criança pequena, ela é, de fato, um dependente. Ela não consegue sobreviver sozinha. Ela não é como um filho de cervo ou como um filhote de cavalo que nasce e 5 minutos depois está pulando pelo pasto ou pelas pradarias. Não, uma criança não é assim. Uma criança pequena, ela é totalmente dependente. E é isso que Deus quer que nós sejamos em relação a Ele. Glória a Deus. Isso é tão louco, isso é tão absurdo, que não é à toa que Jesus vai chamar isso de novo nascimento. Quando nós entramos no reino, quando nós aceitamos as boas novas, ou, num termo mais evangeliquez, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos por uma transformação, por uma metamorfose. Nós passamos pelo novo nascimento. E nós viramos bebês espirituais, totalmente dependentes de Deus. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. E Nicodemos demorou para entender. Porque já era velho, já era azedo e não gostava de depender de ninguém. Que nós possamos ser no reino de Deus e no reino dos céus como uma criança pequena, totalmente dependente do nosso Pai que está no céu. Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra possa falar mais fortemente no seu coração. Que o Espírito Santo fale
poderosamente com você. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.